Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Renomaru especial 10 anos de programa lendário, um programa tão aguardado, um programa tão querido que nem eu e o Thiagão a gente imaginou que fôssemos chegar. Mentira, a gente imaginou sim, porque lutou, perseverou, foi na raça, e aqui estamos depois de 10 anos daquele longínquo 10 de junho de 2014 para 10 de junho de 2024, daquele mesmo jeitinho zoeiro, daquele mesmo jeitinho brincalhão, mas também super informativo para vocês, queridos e queridas ouvintes do Renomaru. Como sempre, na apresentação, o Barbudinho Alegria, Elias Falas e Mr. Thiago Henrique Cruz, o lindão da galera, que eu tenho certeza que vai chocar. Ó, Thiagão, não vai chorar, rapaz, você que é o rei do choro, nessas coisas emocionantes aí, por favor, hoje tem que segurar. Não, brincadeira, pode chorar. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os queridos ouvintes. Estamos aí no nosso 10º aniversário, 10 anos de Renomaru Podcast. Muita coisa, cara, muita coisa aconteceu, toda essa preparação para esse podcast, desde dos últimos episódios que a gente pediu o áudio da galera que queria participar, a gente recebeu áudios maravilhosos que vocês vão ouvir durante esse programa. Então, emoção é algo, obviamente, que eu estou sentindo há muitos dias. Então, hoje estou contido, que a galera já me quebrou em todas as vezes que eu recebi algum áudio, ou diretamente para mim ou para o Elias, ou no grupo, que aconteceu também. Foram todos os momentos que eu vou levar para sempre no meu coração. Agradeço demais, desde já agradeço todo mundo, agradeço o Elias, agradeço o Bom Tempo, por estar aqui fazendo esse especial 10 anos. 10 anos trabalhando com futebol japonês. E isso pra mim é um feito maravilhoso que ninguém nunca vai tirar do Renomaru Podcast, Elias. Trabalho com amor, trabalho com carinho, dedicação, né, Thiagão? É um relacionamento, né? É um casamento que a gente tem. Na verdade, é um filho nosso, né? Que a gente cuida, que a gente trata, que a gente tá aqui diariamente aí, dando uma olhadinha, né, no Renomaru, cara. Então, olhando aí essa linha do tempo de 10 anos atrás, muita coisa mudou, né? O mundo mudou, pessoas mudaram, pensamentos, o Brasil, o Japão, tudo, né, Tiagão? Mas a gente continua aqui na nossa caminhada do mesmo jeitinho, mais maduros, né? Claro, mais sábios, espero que sim, né? Mais sábios com o tempo. E graças a Deus aqui, felizes com o programa. Eu lembro até que o Renomaru não foi só um mar de rosa, né, Tiagão? A gente teve aí altos e baixos, perrengues, encrencas. Lembro de uma certa vez que até processo de chinês a gente tomou, quase tomou processo de chinês, porque. Mas foi inocência nossa, galera. A gente não tinha noção. Porque no começo, não sei se o povo vai lembrar, se a galerinha vai lembrar, mas no começo do Renomaru nossa logo era diferente, né? Era com a logo imperial do Japão, aqueles raios solares, né? Todo imponente ali saindo da bandeira. Só que a gente não tinha a menor ideia de que isso era impactante e era nocivo, né? Prejudicial a algumas nações, por exemplo, a China, né? Que sofreu muito na Segunda Guerra ali. Então, para os chineses, pelo que o cara me falou no e-mail, é uma bandeira tão pejorativa quanto a bandeira do nazismo para os Estados Unidos, assim dizer, né? Então, isso deu uma encrenca para nós, para eu e para o Thiagão, que a gente teve que refazer toda a logo do Renomaru, toda a interface, tudo, os banners, tudo. Até agradeço o nosso querido do Albert Tanaka aí, que tá com a gente nesses 10 anos, que ele foi paciente em fazer tudo de novo, até eu dou novas ideias, o negócio mais simplificado, né? Então, e fora outros perrengues que a gente passou, até na própria pandemia, né? A pandemia nos afetou muito, seja no programa, seja na vida pessoal. Inclusive, uma época lá em 2021, galerinha, a gente nunca contou isso pra vocês, mas o Renomaru esteve prestes a morrer, né? A finalizar o projeto, a gente tava pensando em acabar porque não tava tendo tempo, a gente não tava conseguindo se dedicar ao programa com o amor, com esse empenho que a gente sempre tenta trazer com carinho para vocês, né? Então, 2020, 2021 foi bem difícil para nós, assim, mas graças a Deus
virou para 2022 e falei, não, Thiagão, vamos voltar pro trilho, vamos voltar ao normal, vamos para cima, vamos fazer acontecer de novo. E a gente conseguiu reacender essa chama, né? No Rinomaru e nos programas, e de lá para cá a gente decolou de vez, né, Tiagão? Foi assim um renascimento, como fosse uma fênix, né? Um renascimento aí do programa e ele voltou melhor. Mas não foi fácil. Ih, tem tanta lembrança, tanta coisa que não vai caber num programa só, né? Exatamente. Nossa, muita coisa. Desde de momentos muito complicados na questão de até mesmo de ideias do que fazer, né? Trabalhar com futebol japonês. É um nicho, obviamente, é um nicho, ainda mais aqui no Brasil. Teve muitas barreiras que a gente teve que passar. É claro, não é só o Rinomaru que trabalha com futebol japonês, tem muita gente falando sobre futebol japonês hoje na internet afora. Isso é legal demais. Isso é uma coisa que há 10 anos atrás era muito difícil alguns projetos durarem mais do que 1-2 meses, né, falando sobre o futebol japonês. Então, hoje a gente vê na internet com muita facilidade, muita galera falando sobre isso, mas o Rinomaru é uma coisa que está persistindo há 10 anos. Então, eu tenho orgulho de poder dizer que, de maneira geral, dentro da língua portuguesa, dentro desse formato de podcast, de áudio e vídeo, o Rinomaru ele é o projeto mais antigo que a gente tem ainda em atividade, né, sobre o futebol japonês. É claro que, né, tem pessoas como o Thiago Bom Tempo, que hoje é o terceiro, né, é o terceiro elemento aqui desse trio, né, que compõe o Rinomaru. E ele também é um cara que está escrevendo, né, também desde meados de 2011, né, o Bom Tempo já escreve sobre futebol japonês. E então já tem muito tempo, tem muita gente muito bacana falando sobre futebol japonês por aí. E nós, sim, podemos dizer hoje que nós somos um dos... E eu muito feliz por dizer isso, que hoje nós somos um dos veículos mais assíduos, né, e mais ativos sobre o futebol japonês. E a gente tem uma parcela, né, dessa galera que acompanha o futebol japonês, que criou os próprios projetos. E nós ficamos muito felizes por fazer parte disso. Você falou sobre a questão da bandeira, né, do logo antigo, que eu lembro vagamente, assim, que de repente, porque o Rinomaru começou como um arquivo de áudio, né, num servidor, né, como ForShared e foi logo pra transição do YouTube que isso aconteceu. Isso, exatamente, do YouTube. Aí a gente utilizava o ForShared e depois o YouTube, depois usou o SoundCloud e aí, de repente, falei, nossa, cara, que estranho, né? Alguns vídeos nossos tá sendo bloqueado, né, em alguns países da Ásia. E eu não entendia muito porquê. Aí depois chegou e-mail e falou, vixe, cara, a gente vai ter que trabalhar isso depois de um bom tempo, né? A gente usou durante um bom tempo essa logo antiga. E como a gente falou várias vezes, para você que tá chegando agora ou conhece a gente recentemente, fala, cara, quem são esses malucos? Meu nome é Thiago, né? Tenho 35 anos. Tem o Elias. Elias, tá com quantos anos falando isso, cara? Você tá com 30 aí? Eu faço 35 esse ano. Caraca, olha, estamos quase na mesma idade. O Thiago Bom Tempo também tá nessa casa também dos 34, 35. O Bom Tempo tem 37, é um velhaco. 37, verdade, ele é mais velho que eu, inclusive, né? Bom Tempo. E aí você vê, ó, a gente conversa muito, mas a idade é um negócio que não é muito assunto nosso, né? Então às vezes até fica um pouco perdido. E a gente tá aí falando sobre o futebol japonês desde os 20 e tantos anos, por isso a gente errou muita coisa, acertou muita coisa. E a gente tem esse podcast, né, que hoje tá aí mundo afora, né, graças a Deus, chegamos até o Japão e outros países, né, a gente tem muitos ouvintes que estão nos Estados Unidos, Portugal, temos até um pequeno público que já passou pelo Rinomaru, de Alemanha, de outros países, da Europa, exatamente, países africanos que têm a língua portuguesa como parte de uma das suas línguas principais. Então assim, ó, a gente conseguiu alcançar muita gente nesse meio tempo, a gente fica muito feliz com isso. Eu até fiz um cálculo rápido aqui, Elias, a gente está hoje em torno de mais ou menos, né, contando o Rinomaru principal, os spin-offs e tudo mais, em torno de mais ou menos 380 programas, fora jogos, lives, etc e tal. E só em programa mesmo, em áudio, a gente tem hoje mais ou menos ali um pouco mais de 50 mil minutos de podcast gravado e editado, que dá mais ou menos, galera, 35 dias. Então assim, se você quiser ouvir todos os Rinomarus hoje, você vai ficar um mês ouvindo o Rinomaru. Então isso é muita coisa, cara. Então a gente fica imensamente feliz. E vai lembrar um detalhe, viu, Elias? Vou tentar trazer aqui uma vergonha nossa aqui. É a nossa primeira introdução do Rinomaru. Ai, meu Deus do céu, que vergonha, vai tocar
agora. Saudações, pessoal! Está no ar o Hinomaru, o programa feito de fãs para fãs, que informa tudo sobre o futebol japonês para você. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no futebol japonês. Você está na companhia de Elias Falas, com essa bela voz aqui, só que ao contrário, né? Na apresentação. E comentários dele. Você acabou de ouvir risadinha máscula, sexy. Bom, vamos cortar esse lero, né? Do Mr. Thiago Henrique Cruz. E aí, Thiagão, tudo tranquilo com você, rapaz? Tudo beleza, Elias. Valeu pelos elogios desnecessários, vou dizer assim, né? Mas estão aí. É que, como é o primeiro programa, a gente tem que começar imitando já, né? Deixando a marca. Infelizmente, já deixamos aí a marca negativa, né? Tem uma espada de dois gumes, né, cara? Tem que ter cuidado. Beleza, então, Thiago. Elias, falávamos de um jeito diferente. Que é o mínimo, né, que dá pra dizer, eu tenho um termo técnico pra isso, sabe qual? Que tristeza. Primeiro essa introdução gigantesca que eu tive que cortar, obviamente, né, e que era uma música, né, por uma parte do grupo da Ultra Nippon, né, que faz essas músicas oficiais da seleção japonesa, e aí a introdução era gigante, mas não é à toa que muitos Hinomarus caíram do YouTube devido a direitos autorais de música, porque além, né, de a gente nem manjava dessas coisas. Não, nem tinha essa preocupação na época, né, tanto que eu acho que os primeiros, sei lá, 150 Hinomarus, todos, ou até mais do que isso, muitos tinham algum tipo de música com direito autoral, né? Era música de tokusatsu, era trilha sonora de jogo, de filme, de anime, sempre tinha bandas que eu gosto bastante, né? De música japonesa e tudo mais. Então tive muita coisa aí, bandas de rock, né? As paradas mais antigas. Só faltou metal malaio, né? Isso faltou, mas o que teve de Seikima, né, Arkansas, One O'Clock, então, mano, teve muita coisa aí, Ex-Japan, teve muita coisa que fez cair vídeo no Hinomaru, então até uma dica nossa, né, onde estão todos os Hinomarus hoje? Todos os Hinomarus estão no Spotify, né, e nos agregados, né, como iTunes e assim por diante, porque no YouTube mesmo, muito, muito especial, muito programa normal, assim, corriqueiro acabou caindo devido a esses direitos autorais dessa plataforma, né, que foi alterando com o tempo, e aí o Hinomaru, como, né, sempre foi um programa bem o underdog, né, cara, a gente é bem alternativo, assim, a gente acabou vacilando, não entendendo muito bem, e foi aprendendo na raça, né, como está, de acordo com todas as plataformas, e hoje é até um motivo por isso que o Hinomaru hoje não toca músicas, né? A gente tem ali até as trilhas sonoras de background e tudo mais assim, mas a gente utiliza muito a pouca música devido aos direitos autorais, que hoje é algo que pega bastante, né, criador de conteúdo, né? Fala aí, Elias, Thiagão, bom tempo, como vão com vocês? Primeiro de tudo, eu queria mandar parabéns para vocês pelos 10 anos aí do Hinomaru Podcast, o podcast que eu comecei lá em 2014 a ouvir, ainda quando tinha os pilotos ainda da J-League, que foi o começo lá do título do Gamba Osaka, a Tríplice Coroa, assim. E eu estou ouvindo desde aquela época e eu tenho a dizer que vocês não só me ajudaram muito a saber do conhecimento da cultura e do futebol japonês, mas também que agora estou criando conteúdos para o futebol asiático, tanto do masculino quanto do feminino. Eu estou expandindo o meu conhecimento para além do Japão, para outros países da Ásia, como Oriente Médio, Austrália, China, Coreia do Sul, entre outros, graças a vocês. E eu agradeço muito por vocês terem feito esse projeto há mais de 10 anos. Eu tenho tantos momentos do Hinomaru que eu não vou lembrar. Não vou lembrar direito do que eu mais gosto, assim. Mas tem um que eu rio muito, né? Que é aquele especial de criança que vocês fizeram lá com o famoso episódio do Thiagão, naquela vez que ele foi ver aquele filme do Exorcista. Até hoje eu não canso de rir daquilo, eu passo mal de tanto rir. É um episódio tão especial que eu guardo bastante no meu coração, além de outros que além de ter participado, de ter colaborado, e as lives também, é um que eu guardo bastante no meu coração. Forte abraço a todos aí, feliz 10 anos de Hinomaru.
Saudações, amigos do Hinomaru. Me chamo Eliabe, moro em Santo André, São Paulo, e gostaria de dar os parabéns para vocês por esses 10 anos de projeto, a todos os envolvidos, né, meu amigo Thiago, Elias e Thiago Bom Tempo. Eu aprendi a gostar do futebol japonês graças ao meu amigo Thiago, que sempre foi fã da seleção japonesa e tal. E eu gostava muito daquele Japão ali, na época do Honda, né, o Kazaki, Kagawa, né, que era aquela época ali que eu aprendi a olhar o Japão com outros olhos, né. E aí também, graças ao meu amigo Thiago, eu comecei a jogar com os times da J-League, né, no videogame. E aí acabei gostando do Urawa Reds, que virou aí meu time do coração no Japão, né? E eu fico muito feliz de acompanhar, de ver cada conquista de vocês, cada entrevista que vocês conseguem. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que vocês merecem. E fica aí de novo meu agradecimento, porque ultimamente eu estou vendo muito Hinomaru na minha ida e na volta do trabalho, e isso vai ajudando a passar o tempo, né? Então, mais uma vez, parabéns, forte abraço a todos e fiquem com Deus. E uma coisa assim que a gente se preocupava no começo é que na verdade a gente teve que fazer 2 grandes reformulações, né? A primeira a gente teve que dar uma maneirada no nosso linguajar. Sim, isso melhorou muito. No quesito palavrão, Uhum. porque eu lembro que o Thiagão falou assim, tem uma regra no YouTube de que se você fala muito palavrão, conteúdo muito pesado, acaba entrando naquele mais 18 lá e fica mais restrito o acesso, né, ao programa. Então, eu lembro que no começo do programa era uma bem mesa de bar mesmo, de falar palavrão pra caramba, e língua solta, porque era um dos objetivos, né, fazer um negócio diferente. A gente teve que dar uma adequada. Não que os palavrões sumiram, né? Caralho, não sumiram. Às vezes tem por aí, às vezes solta um outro, não tem muito como fugir. Mas assim, a gente teve que dar essa amenizada. E outra coisa que a gente pensava muito só que acabou saindo naturalmente. A gente até quebrou a cabeça, mas acabou saindo sozinho, que é como como ser um programa para todos, né? Para todos eu digo criança, adolescente, adulto, idoso, menino, menina, né? Homem, mulher. Então a gente ficou quebrando a cabeça, mas acabou saindo naturalmente porque a gente fala com o ouvinte. Então, como que eu posso explicar para vocês? A gente não tá fazendo um programa assim, oh meu Deus, como um jornal nacional, né? A gente tá conversando com vocês. Então vamos conversar como a gente conversa com os outros na rua, né, Tiagão? Então a proposta do Hinomaru era exatamente essa, acabou saindo sozinho, né? Saindo naturalmente. Então, hoje em dia, a gente tem orgulho de falar que nós somos aí o programa mais democrático do futebol japonês que tem, porque a gente fala com todo mundo e, graças a Deus, naturalmente, a gente atingiu todos os públicos, né? Nós temos ouvintes desde de criança de 10 anos de idade até o avô do meu amigo lá de 70 anos, né? Então, é um orgulho, assim, que a gente pode falar que tem, né, cara? Que nós conseguimos aí atingir os ouvidos de tudo. Não, com certeza. A gente teve que se adaptar ao nosso trabalho. Muita coisa, obviamente, a gente melhorou com o tempo. E o Elias falou sobre a questão da idade. Eu tenho até os dados. Hoje a gente está tão organizado, né, que a gente sabe até mais ou menos a média de idade que a gente tem dos nossos ouvintes, né, Elias? Não sei se eu já falei com você, mas o nosso maior público hoje é a galera entre 23% e 27%. Né? Hoje a gente tem isso, claro, com dados apenas da nossa versão em áudio, né, que hoje é o carro forte nosso, é um dos carros fortes junto com o YouTube. Então a gente tem 34% do nosso público é a galera entre 23 e 27 anos, mas o Hinomaru atinge também 3%, né, do nosso público, uma galera de 45 anos mais, e temos até alguns ouvintes registrados com mais de 60. Então, a gente alcança um número muito grande de pessoas, um número muito amplo. A gente fica muito feliz por isso. Essa ideia de ter um podcast que fosse realmente uma mesa de bar hoje,
fica um pouco para trás, que a gente acaba prezando mais pela informação, prezando um pouco mais pela precisão daquilo que a gente está falando, e como o Elias frisou, e eu só concluo, né, a gente só não conversa ainda aqui aquilo que a gente não tem ainda tempo de poder fazer melhor, né, como a gente viu falando aqui no podcast, que é, por exemplo, o futebol feminino. A gente tem ali uma base, a gente assiste alguns jogos, a seleção principal, mas nós não somos experts no assunto, né, então a gente fala menos sobre o futebol feminino, porque realmente falta tempo de a gente poder acompanhar e entender um pouco mais, né, e conhecer melhor o futebol das meninas. Por isso que a gente sempre busca pessoas que possam vir aqui de vez em quando falar com a gente, né, tem pessoas incríveis que trabalham com futebol japonês feminino, então a gente espera aqui para os próximos aniversários, né, para os próximos anos, o Hinomaru consiga alcançar mais esse passo, que é também agregar o futebol feminino mais ainda com espaço, que é uma modalidade que está crescendo cada vez mais, merece todo respeito, tem uma visibilidade maravilhosa. A WeLeague é um sucesso em vários aspectos, então a gente espera que esse seja um dos nossos próximos passos, né, de conseguir, porque as garotas também têm o seu espaço aqui no Hinomaru, algumas a gente conhece, né, conheceu até recentemente, então todo mundo que gostaria de conhecer futebol japonês, a gente gostaria de ser esse veículo de comunicação para falar com todo mundo. Vocês viram aí como que era a nossa primeira introdução, a gente falava diferente, o Elias nem tanto, né, mas eu senti que minha voz mudou muito, né, de 2014 para cá. Puberdade é o nome. Exatamente, acaba a puberdade um pouco tardia, né, e aí também os nossos aparelhos foram melhorando, nossa qualidade de áudio e tudo mais, temos muito que melhorar ainda, mas o passo foi muito grande já. E você falou do futuro, né? A gente já estava comentando sobre isso. Não só da Nadesco, como também, se Deus quiser, a gente vai continuar agregando futsal, beach soccer e tudo que a gente puder sobre o futebol japonês, né? E continuando aí sobre esse assunto do futuro, na verdade, falando de uma parte triste agora do programa, é que eu só tive assim 2 tristezas que não aconteceram, mas que não foi por nem culpa minha, nem culpa do Thiagão, assim, mas por culpa do destino e das burocracias, né? Que o meu grande sonho era de um dia todo mundo poder morar junto, assim, no mesmo lugar, e a gente fazer um programa do estúdio, né? Como acontece nos grandes podcasts aí da vida, né, Thiagão? Com estúdio, um MesaCast, né? Poder transformar em um MesaCast, né? Com câmera e tudo mais, tudo bonito, né? E infelizmente as transmissões de jogos que também não deram certo por causa dos direitos, né? Eu e o Thiagão, a gente já fez alguns jogos, eu e o Thiagão e o Bom Tempo, né? Bom Tempo sempre com a gente, inclusive a gente já fez jogo ao vivo, né? Em Japão e Austrália, aquela vez que eu narrei, né? Foi muito engraçado narrando o jogo, você e o Bom Tempo comentando. Fizemos aí um jogo que o Bom Tempo não pôde participar no dia, mas do Brasil e Japão, que tava eu, você e o Manny Queen, né, que era o meu manequinho lá, camisa do Japão. Foi nossa, verdade. Cara, isso a gente utilizando ainda Skype ainda, né, cara, fazendo umas gambiarras muito loucas pra poder fazer as coisas. Então, mas devido aos direitos de imagem, transmissão, essas coisas, infelizmente, isso acabou não dando certo, né, Mas é uma coisa legal, a gente lembra que a gente tinha uma ideia de transformar até o Hinomaru. Isso foi uma ideia, não sei se eu lembro, não vai nem lembrar disso, mas a gente tinha uma ideia de transformar o Hinomaru até numa rádio, né? A gente foi atrás de opiniões de web rádio, e hoje não precisa mais disso, né? Hoje a gente tem a galera da Rádio Mirai aí que faz um trabalho excepcional, a gente não tem que se preocupar em transformar o Hinomaru numa. A gente nem teria tempo para fazer isso, é a grande realidade. Mas a gente chegou a discutir, né, um embrião assim de como seria fazer um Hinomaru web rádio, né, alguma coisa assim, né, não saiu do papel, né, mas a ideia também era até trabalhar com isso e tal, então a gente teve muitas ideias que algumas foram vingando, outras não, né, outras existem, né, como os especiais de jogadores que hoje não é mais um carro-chefe do nosso projeto, né, mas uma vez por ano, às vezes por ano tem um especial jogador, tem um especial clubes que ainda precisamos fazer mais alguns, né, temos os especiais em específico, né, que antes tinha mais, e hoje pela agenda e o calendário de seleção e futebol japonês no geral não dá muito para fazer, né, muitos especiais assim, falta tempo às vezes, mas muitos projetos que a gente teve ficaram no caminho alguns e outros acabaram dando certo. Parabéns, Hinomaru. 10 anos de muito trabalho e dedicação. Eu gostaria de ter conhecido o programa muito antes, na verdade. Só acabei conhecendo no início de 2023, apesar de acompanhar o futebol japonês já tem alguns anos, mais especificamente o Ural, né?
mas foi mais por burrice mesmo de não ter ido pesquisar se tinha uma galera empenhada nisso. Mas foi muito bom conhecer o projeto de vocês e fico muito agradecido pelo real empenho de vocês em sempre trazer informações com muito bom humor, muita simpatia. Vocês esbanjam simpatia, é algo incrível. Um abraço aí pro Thiago, pro Elias, bom tempo e que venham muito mais. Não vai ficar nos 10 anos, que venham 20, 30, porque quem mais tem a ganhar com isso somos nós, os amantes do futebol japonês. Abraço. Saudações, galera do Hinomaru. Minha história com o Hinomaru nesses 10 anos começa em 2020, quando estava buscando material de informações sobre a seleção japonesa em português, e não também só sobre a seleção japonesa, mas como também da própria J-League em si, né, que é o campeonato nacional do Japão. E não tinha muito conteúdo a respeito de material, de informações a respeito da seleção japonesa em português naquele momento que eu podia consultar. Aí o grupo do Facebook foi uma oportunidade que tive de socializar com a galera e ficar informado sobre a seleção japonesa. Aí quando veio os podcasts no YouTube, já tinha em mente que era aquilo que eu gostaria de consumir como podcast a respeito da seleção, né? E também não só apenas sobre seleção japonesa, mas como também da própria J-League também, tá? E nesses 10 anos eu quero desejar um bom ciclo para a seleção japonesa e também muita sorte para os comandados aí do Hajime Moriyasu para a seleção. E aí, meus consagrados, tudo certo com vocês? Mandando esse áudio aqui, essa mensagem. Parabenizar o nosso grande Hinomaru, 10 anos de programa. 10 anos é muita caminhada aí. Conheço o Elias desde 2006, por causa da comunidade do Celtic, muito em função do Nakamura. Mas confesso que mesmo sabendo desde quando começou, em 2014, eu não acompanhava tanto. Comecei a acompanhar quando o Celtic começou a trazer a colônia japonesa, desde os primeiros rumores. E falei, quero saber mais sobre esses jogadores. E foi aí que eu conheci de verdade o Hinomaru. Então eu já sabia tudo deles, antes mesmo de eles chegarem no Celtic. Então só agradeço. Um abraço para todos e que venham mais 10 anos. Pois é, Thiagão, e nessas idas e vindas aí nós tivemos muitas mudanças de pensamento, né? Veio amadurecimento, veio a experiência, principalmente, que eu lembro que no começo do Hinomaru, em tempos atrás, eu era muito pistola, né? Eu era muito nervosinho, assim, irritado. Eu lembro que eu brigava bastante com alguns veículos aí de comunicação. Eu acabei amadurecendo, vou até pedir desculpas para todo o pessoal, principalmente o pessoal de Trivela, Globo, por aí vai. Peço minhas desculpas porque eu era um jovem revoltado e agora eu sou um idoso cansado, sabe? Então, graças a Deus veio essas mudanças de pensamento. Tem coisas assim que falam pra gente e a gente pensa, quer saber, nem vou responder, deixa assim mesmo, por aí vai. E até entrando nesse quesito, eu vou falar agora que como a abordagem da imprensa mudou nos últimos 10 anos que a gente vem cobrindo aqui com o Hinomaru. Antigamente tinha toda aquela visão arcaica do futebol japonês, né, Thiagão? Na visão da correria, na visão de que não era muito técnico, de que não sabia jogar bola, isso aqui. Eram aqueles estudos padrões, né? Que o pessoal não sabia muito, assim, o que falar sobre o futebol japonês, e graças a Deus isso aí mudou, né, Thiagão? O pessoal tá mais empenhado, tem estudado, então você vê assim que mudou da água pro vinho. Por exemplo, a transmissão de um jogo do Japão de Copa do Mundo 2010 para 2022 é absurdo, né? A diferença de comentário, de conhecimento, de estudo, né? Então isso é uma coisa que a gente lutou muito para que isso fosse acontecer. E aconteceu. Tanto que em épocas de Copa do Mundo, por exemplo, em 2018 e 2022, o pessoal da Globo, o pessoal do Sport TV vinham falar com Bom Tempo, vinham falar comigo,
para tirar informações, para saber o que falar. As rádios aqui de Curitiba me ligavam, né, mandavam mensagem para mim perguntando o que eles poderiam falar do Japão, destaques do Japão na Copa do Mundo, essas coisas. Então eu até me senti feliz, cara, com isso. Até inclusive naquela Copa Suruga que teve da Chapecoense, né, que jogou um ano depois do acidente lá, né, que infelizmente aí aconteceu, foi o jogo contra o Urawa. Eu fiz um freela para um jornal lá de Chapecó. Os caras me chamaram ali para eu escrever uma matéria legal, fui lá e fiz. Aí depois quando o Atlético Paranaense foi jogar com o Belmare lá em 2019, também me chamaram para falar, comentar e tudo mais, né? Então eu senti que nesses últimos anos aí, nos anos que passaram, teve esse empenho do pessoal correr atrás de informação, falar direitinho, não falar qualquer coisa, deixar nas coxas assim, né? Então, e a gente faz parte desse processo, né? Faz parte dessa evolução da imprensa, né? Então o japonês ganhou muito. Eu lembro que em Copa do Mundo o Japão era coadjuvante, né? Falava 1 minutinho, 30 segundos do Japão. Agora na última Copa aí, teve até uma matéria na Band que por um tempo ficou quase 10 minutos falando sobre o Japão na TV, né? Lembra? Não, sim, com certeza. Isso melhorou assim muito, né? Há 10 anos atrás, há um pouco mais, até um pouco mais do que isso, na Copa 2010, assim, pouquíssimo se falava. Claro, sempre teve as matérias, né, sobre todas as seleções, né, no período de Copa, mas fora o período de Copa, o futebol japonês era basicamente quase ignorado, né? Só lembrado quando era citado como o time brasileiro está contratando um jogador que está do Japão, ou o time brasileiro um jogador que jogou no time alto brasileiro, foi parar no time japonês, e como tá, assumiu do mercado, como é que vive hoje. Então, sempre foi esse futebol não exótico, né? Eu acho que o futebol japonês já não tem mais esse status de exótico, mas ainda assim de um mercado muito que alternativo, né? Então, muitas vezes a gente viu o futebol japonês sendo falado realmente pouquíssimo, né? Pouquíssimo tempo, com pouquíssimo nível de informação, e a gente ajudou, né? De certa forma ajudou, e até incentivou a galera a conversar sobre o futebol japonês. Então, parando para pensar que quando o Hinomaru não era talvez uma referência no assunto, pelo menos a gente instigava, né, a galera a conversar mais sobre o futebol japonês, e querendo ou não, isso sempre chegou em um veículo ou outro. Você até acabou sendo a galera da Trivela, né? A galera da Trivela veio, né, fazer um convite para mim, eu participar, né, da live deles sobre a primeira vitória do Japão, né, em cima da Alemanha na Copa 2022. Para mim foi uma alegria muito grande receber esse convite, foi muito bem recebido. Né? O Elias, né? Mas Viera Torrinomaru, né? Importante Viera Torrinomaru para chamar um de nós para poder participar. Tem o Bom Tempo também aí, que dispensa, né, comentários. Para mim é o maior expoente que a gente tem em língua portuguesa falando sobre o futebol japonês. E então todos nós, né, podemos dizer, todos nós que trabalhamos no geral, tá, gente? Todo mundo que, sem precisar citar nomes, todos vocês que ouvem o Hinomaru, que trabalham, que já trabalharam, ou que têm intenção de trabalhar com futebol japonês, certeza absoluta que todos vocês têm sim um pouquinho também dessa conquista, que é espalhar, né, a palavra, né, do futebol japonês por aí, e isso se tornar algo mais rotineiro, né, na vida das pessoas. E a gente tem relatos, né, em áudio, como a gente vai ter hoje, em texto, em comentários, e muita gente que às vezes nem conhecia o futebol japonês, ou tinha algum preconceito, ou não tinha a mínima ideia do que era, e por causa do Hinomaru Podcast, essa galera também conheceu, e a gente faz nossa parte, fica muito feliz de fazer a nossa parte. Então, com certeza isso faz parte da nossa história, e ficamos muito felizes por alcançar isso também. Oi, pessoal do Hinomaru Podcast, tudo bom? Meu nome é Cíntia, eu sou de São Paulo, capital. Já se passaram 10 anos, bicho, parece que foi ontem, nós recebendo cada informação do jogo, tanto da seleção do Japão masculino como feminino, mas os campeonatos regionais. É tão bom ver a evolução do Japão no modo geral e de vocês nos informando sobre. Muito obrigado, que venham muito mais anos. Alô, Thiago Cruz, Elias Falas, Thiago Bom Tempo, amigos que estão ligados aí no Hinomaru Podcast. Aqui é C. Rodrigues, da Rádio Mirá, quem vos fala.
Falar sobre 10 anos. Cara, falar sobre 10 anos é muita coisa, né? Até porque eu faço parte já da segunda metade desses 10 anos que o Rinomaru já está levando nas costas. Testemunhamos muitas alegrias, choramos em algumas derrotas, vibramos em algumas vitórias, mas sem dúvida nenhuma foram momentos inesquecíveis e que pretendo guardar para o resto da minha vida. E espero que o Rinomaru possa ter mais 10, enfim, que possa ter um longo tempo de vida, que possa continuar sendo aquele projeto maravilhoso que sempre foi e que possa rumar a lugares mais altos, que é o lugar onde o Rinomaru Podcast deve estar. Tanto como niponista, como também um mero adorador da cultura japonesa. Um grande abraço a todos, que Deus esteja com todos, parabéns pelos 10 anos e aquele abraço. Forte abraço aqui do Cé Rodrigues. Valeu. Olá, passando aqui para desejar parabéns para o Rinomaru Podcast pelos seus 10 anos de existência e aproveitar a ocasião também para agradecer vocês por todos esses anos nos mantendo bem informados sobre o futebol japonês e de uma forma leve, né? Em especial por com todas as excelentes histórias paralelas contadas durante os programas. Abraço a todos. Agora, Elias, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente quer fazer no futuro, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Uma das coisas que eu posso falar para vocês, que nós já conversamos um pouco isso em alguns episódios passados, que foi a nossa ideia da camiseta, que vai sair, Elias. Vai sair essa camiseta. Já tem algumas ideias, claro, eu não trouxe nada ainda a público, mas provavelmente agora, né, com o Rinomaru crescendo cada vez mais no Instagram. A gente tem um público muito legal no Instagram, que abraçou também o Rinomaru. A gente vem trabalhando bastante nessa mídia social também. E com certeza, assim que a gente tiver alguma coisa, a gente vai colocar em todas as nossas redes sociais. O Instagram é uma delas também. Sobre a questão de ideias, de layouts, né? A gente tem várias possibilidades, né? Desde fazer uma coisa muito mais, digamos assim, sem muitas pretensões, né, com baixo custo, até realmente tentar fazer algumas coisas um pouco mais bem elaboradas e fechar alguma parceria com alguma estamparia de camisa. Então, assim, a gente tem várias ideias, a gente vai trazer isso. Então, continue cobrando a gente sobre essa questão de camiseta, porque vai sair. Nem que seja uma linha com 30 unidades, né, para aqueles 30 fãs mais malucos do Rinomaru, que a gente sabe que graças a Deus existem, que a gente vai ter essa camisa especial na coleção de vocês. Então, por favor, não esqueçam e não nos deixem esquecer essa ideia, porque ela vai sair do papel com certeza. E acho que outro projeto, Elias, que a gente pode falar, que a gente vai trazer, né? Então, que a gente vai trabalhar isso muito mais, que a galera vem gostando e vem cobrando a gente nos últimos tempos, que são jogos clássicos, né? Já que a gente não pode trazer os jogos novos da seleção, a gente pode trabalhar com esses jogos que já estão na internet, jogos que não têm direitos autorais, né? Jogos principalmente da geração de ouro para trás, né? Digamos assim. Então a gente tem sim ideias e vamos trazer alguns jogos ainda no ano 2024, pelo menos um, né? Eu e o Elias a gente vai trazer. Teve até um jogo também que teve a participação do Thiago Bom Tempo, então a gente sempre vai tentar trabalhar com esses especiais de jogos, que é uma coisa que não tem a galera não assiste com muita velocidade, mas é o que a gente vai deixar lá no nosso canal do YouTube. Então fiquem de olho, porque esse é um projetinho que eu, Elias e o Bom Tempo gostou muito de fazer, né? Que é relembrar, às vezes, assistir pela primeira vez alguns jogos mais antigos, né? Que às vezes acaba aparecendo na internet. Então, jogo não falta pra gente fazer, Elias. Falta um pouquinho de tempo, mas uma vez por ano vocês podem ter certeza que alguma coisa vai aparecer lá no nosso canal também. E quanto aos reels do Instagram, não fiquem preocupados, que nós iremos continuar mesmo com o Bom Tempo voltando. Inclusive, o Bom Tempo deve estar ouvindo a gente do avião agora, hein? Não se preocupe que a gente vai continuar com os reels. O Thiagão vai fazer reels, eu vou fazer reels dessa vez. Os três estão empenhados em fazer reels bem legais aí para vocês. E continua o projeto, né? Galerinha, o Thiagão vai deixar aí para vocês o link, que isso já é uma realidade, do nosso bate-papo, né? No Rinomaru, no WhatsApp. Que grande feito esse recente nosso, hein, Elias? Sinceramente, hein? É um sucesso total. A gente conseguiu juntar uma galerinha supimpa lá, cara. Falando de tudo, né? Não só futebol japonês, como zoeira. Inclusive o nosso amigo Rodrigo Seger lá postou uma lista de trilhas sonoras de Tokusatsu. Uma coisa genial ali que ele postou ali, que bombou recentemente ali no bate-papo do Rinomaru, né? Então, todo dia um assunto diferente, todo dia uma besteira diferente.
E também tem o link do nosso canal do Hinomaru, onde a gente posta aí as principais informações, links, etc, né? Então, fique de olho aí nas nossas mídias sociais. Tiagão, uma coisa que eu queria falar para você, mas antes, vamos ouvir mais um pouquinho dos depoimentos. Olá, Elias. Olá, Thiago. Olá aos ouvintes do programa Hinomaru. Parabéns pelos 10 anos de programa. 10 anos de muitas alegrias, 10 anos de risadas, 10 anos de muita informação. E no meu caso, particularmente, de 10 anos de desgraça, porque de todo esse período do programa, o Jeff não subiu e, pelo visto, não subirá nunca. Eu espero, pelo menos, né, que comemorando 10 anos de programa, que desse ano o time consiga subir, né? Mas também, pouco importa. O que importa é ver o sucesso de vocês. E é isso aí. Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês. Saudações, meus queridos e minhas queridas. Hoje é aniversário do Hinomaru, 10 anos. Poderia ser até um feriado. Bem, para nós, o sentimento é como esse. Porque quando a gente faz aniversário, além da gente desejar tudo de bom para as pessoas, nós temos um sentimento muito de gratidão. Gratidão por esses 10 anos de programa, esses mais de 10 anos de amizade e compartilhando um gosto em comum. Um tanto diferente, que é o futebol japonês, mas sempre ali unidos, muitas vezes longe. A maioria mora em outras cidades, a gente se reúne quando pode, mas é sempre uma alegria e uma gratificação falar com vocês, escutar os programas. E desejo muitos mais anos de vida para o Hinomaru, que a gente acompanha a J-League ainda há muito tempo juntos, muitas Copas do Mundo mais com a seleção japonesa. E vai Hiroshima! Hinomaru 10 anos. Esse podcast show de bola que me proporcionou com o passar dos anos a conhecer mais profundamente o futebol no Japão. Seus clubes com suas histórias, tradições, torcidas, estádios, curiosidades e também as seleções masculinas e femininas que estão sempre disputando as competições continental e internacional. E através do podcast eu estou sempre muito bem informado e muito bem atualizado. Então eu que conheci o Hinomaru desde o início, desde o nascimento e ao longo desses anos, dou meus parabéns a essa equipe talentosa e dedicada e desejo sucesso e muitos anos de vida ao Hinomaru. Abraço. Maravilha, Tiagão. E nesses últimos 10 anos, o que mudou na JFA, né, Tiagão? Então, de 2014 para cá, foram 2 avanços de fase Copa do Mundo, algo que nunca aconteceu na história do Japão, né? Passar 2 vezes seguida de fase Copa do Mundo. Infelizmente, só fracassos na Copa da Ásia. Então, eu não queria falar isso para você, mas nós fomos um pouco pé frios com o Japão, porque infelizmente nesses 10 anos a gente não comemorou um título, não levantou um caneco, não pôde gritar é campeão nenhuma vez na Copa da Ásia ou na Copa, né, cara? Mas não coloca na nossa conta não aquele fracasso contra o Catar na final. Esse peso nós não temos, os outros talvez, mas esse específico foi realmente, olha... Esse aí foi pro Muriaço, né? Não foi nós não. É verdade, mas olha, mudou bastante coisa, né? Claro, você não teve título, teve muita mudança de mentalidade, teve um amadurecimento e melhor do que isso, Elias, uma clareza melhor nas ideias da JFA, né? Isso é uma coisa que eu, voltando essa semana toda, ouvindo alguns números antigos e tudo mais, eu sempre falo pra vocês, não recomendo vocês ouvirem quase nenhum dos 150 para baixo, tá? Mas quem tiver essa curiosidade de ouvir alguns ali, a gente agradece. Mas eu lembro que a gente falou bastante vezes sobre como é difícil conseguir algumas informações, como era difícil ter a clareza, né, do pessoal trabalhar na diretoria, na assessoria da seleção japonesa, e isso mudou muito com o tempo, né? Até hoje com a expansão de todos os canais possíveis, né? Então hoje você tem Twitter oficial, você tem canal no YouTube oficial, Instagram oficial, até o Facebook ainda, né, que ainda é uma rede que cada vez menos as pessoas vêm utilizando, mas ainda assim tem o seu público muito forte dentro do Japão, e todas essas mídias sociais postam muitas coisas sobre o futebol japonês, sobre a seleção, sobre convocação, sobre opiniões às vezes, né, mesmo que ainda não seja ainda
tão aberto assim, mas a gente percebe que tem uma mudança, né, uma clareza de como eles passam as ideias, o que eles pensam. Hoje em dia é muito mais fácil você saber a opinião de um jornalista japonês, né? Então você entra hoje aí nos principais sites de notícia japonesa, você pode simplesmente ir lá rapidamente traduzir pelo próprio extensões hoje que nos próprios browsers de internet fazem a tradução desses sites. Então assim, é muito mais fácil a gente ter hoje acesso a essas informações, e isso com certeza melhorou o nosso trabalho, facilitou nossas opiniões, porque a gente deixou muito de dar opinião em achismo e começou mais a trazer e replicar opiniões que lá de fora, né? Então fica muito mais fácil pra gente fazer uma análise, né, sobre a JFA e especular um pouco melhor sobre o futuro da seleção, como que a gente pode pensar, como toda a federação japonesa de futebol vai estar pensando daqui 5, 6 anos. Então isso com certeza é um avanço muito grande que a internet trouxe pra gente, né, e pro bem, né? Isso é algo muito útil, eu fico muito feliz em poder ter acesso a isso hoje, né, e é uma pena que a gente não teve acesso a isso antes, né, porque senão a gente teria muito mais informação no começo do Hinomaru, né, que infelizmente naquela época a gente não tinha. E na verdade a gente tem que agradecer mais ainda, né, que eu lembro que quando eu comecei a pesquisar pra valer sobre futebol japonês, isso lá em 2003, não tinha nada. Uhum. Inclusive, eu entrava em site japonês, não tinha Google Tradutor, não tinha nada, tentava me virar de tudo quanto é forma. Ou você sabia japonês ou você sabia, né? Não tinha muito pra onde fugir, né? Era muito complicado, cara. Então, claro que eu acabei aprendendo japonês com o tempo também, né? Mas eu agradeço aí essas ferramentas, essa informação. Às vezes eu até lembro que tinha... Putz, Rising Sun, né? Aquele site lá que era em inglês. Que era a única plataforma que não era em japonês que tinha na época, assim, falando, né? E as próprias versões dos sites, né, da J-League, da JFA, que hoje tem, né, eram... em inglês, era muito pouca informação era que bem tinha, enxuto, né, em inglês. Era bem enxuto. Então hoje você vê até algumas matérias mais extensas e tudo mais. Uma coisa muito legal que durante a época de convocação, vocês podem dar uma olhadinha sempre nesses sites, que às vezes tem lá, eles pegam um outro jogador para pegar a opinião daquele jogador durante os treinamentos, né, durante as concentrações da seleção. Então assim, isso traz informações muito ricas, né, e sem dizer hoje toda a gama que você tem de jornalistas e pessoas que e às vezes até jornalistas freelancers que cobrem o Japão hoje diretamente do Japão, né. Eu cito o Dan, que é um cara que conversa muito comigo pelo Twitter, e se você mandar pergunta ele responde. Tem inúmeros repórteres que estão morando no Japão, às vezes até não só japoneses, mas ingleses e assim por diante, que trabalham com isso lá, e isso deixou muito mais próximo do público geral, né, as opiniões, o dia a dia da seleção, o cronograma de treinamentos. Então tudo isso é muito mais fácil, né, da gente ter acesso hoje. Hoje o Bom Tempo, né, também é um cara que cada vez mais expande, né, o seu conhecimento sobre o futebol japonês também, às vezes até agora tem em loco, né, com viagens e tudo mais, com projetos. Então tudo isso facilita muito a gente aqui no Brasil ter acesso, né, a essas coisas, poderem trazer melhor, né, porque uma coisa que o Hinomaru sempre tentou evitar era a questão do achismo, né, porque vocês não estão aqui hoje não só para saber a nossa opinião, mas também talvez para pegar uma informação também, né, então nem só de achismo pode existir um podcast ou um blog, seja o que for, tem que ter um pouco de informação. Então isso é uma coisa que a gente vem prezando muito, né, nos últimos tempos, e isso faz parte até do nosso... da nossa maneira de trabalhar aqui no podcast, né, Elias? Por isso que hoje nós temos o podcast sobre a J-League, que não é semanal, né, a cada 2 rodadas, onde a gente vem aqui não só trazer informação pós-jogo, né, porque isso a gente não consegue pela questão dos horários, mas a gente consegue fazer o quê? Relembrar a galera, né, do que aconteceu nas últimas rodadas mais recentes, trazer um bate-papo, relembrar vocês tudo que está acontecendo na J-League para quando ter a próxima rodada vocês estarem sempre atentos, né? Então, o trabalho que a gente no Hinomaru, até uma maneira que a gente sabe trabalhar muito prático hoje, é que nós não estamos aqui para trazer primeiramente a notícia, a gente está aqui para relembrar vocês da notícia que vocês já viram em primeira mão assim que terminam os jogos e nos principais sites, né, que falam sobre o futebol japonês, e a gente está aqui para relembrar, né, para dar a nossa opinião quando talvez vocês já tenham esquecido de um detalhe ou outro da última rodada, e aquecer vocês para a rodada que vai acontecer no final de semana, né? Então esse é um jeito muito prático que a gente conseguiu de trabalhar, que dê certo,
Então isso faz parte do nosso cronograma, além, claro, né, dos jogos, estudos sobre a seleção japonesa após os jogos, né, sobre convocação para as principais competições, resumos, né, das ligas adjacentes à J-League, né, como Luvan Cup, Copa do Imperador, né, amistosos e assim por diante. Então, fique muito tranquilo, você que às vezes está chegando agora no Hinomaru. Eles não tiveram podcast essa semana, mas na semana que vem vai ter. Ou às vezes quando a gente não fala sobre J-League, né, a gente está trazendo no meio da semana um podcast falando sobre algum assunto, né, sobre o futebol japonês, sempre para estar trazendo, né, o máximo de informação. Só que, claro, né, respeitando também que eu e eles o Bom Tempo, a gente tem outros trabalhos, né, o Hinomaru sempre foi um hobby pra gente. Né, a gente adora fazer isso aqui é algo que a gente espera que dure por muitos e muitos anos, e a gente só não consegue, obviamente, trazer, né, sempre no final de cada rodada, devido, claro, ao fuso horário japonês com o brasileiro, né, que é o grande dificultador, né, da gente poder acompanhar alguns jogos. A galera, no geral, tem muita dificuldade de ver alguns jogos, então a gente está aqui para suprir, né, essa necessidade de informação, e a gente fica muito feliz de vocês gostarem, né, de vocês abraçarem e entenderem, né, a maneira que a gente tem de trabalhar, e na ausência do Hinomaru, a gente tem certeza absoluta que aí, internet afora, tem muita gente boa falando sobre o futebol japonês, e a gente é mais uma fonte dessa informação para agraciar aí o seu dia sobre o futebol japonês. Olá, pessoal do Hinomaru, tudo bem? Aqui é Thaís Ueta. Estou no Japão como doutoranda da Universidade de Tsukuba. Vim aqui deixar minha humilde contribuição. Como dizia nos anos 70 da internet, o que dizer de alguém que conheço pouco, mas já considero pacas? É a minha experiência com Hinomaru. Conheci no final do ano passado, né, de 2023, e pude aprender muito sobre o futebol japonês. E é muito gratificante saber que no Brasil há uma comunidade, né, dedicada em divulgar o futebol japonês, e é sempre um constante aprendizado que tem enriquecido minhas experiências em geral, né, indo a jogos, etc. Desejo que cresçam cada vez mais, né, e que sigam sendo referência em divulgar o futebol japonês no Brasil. Arigatou gozaimasu. Fala, galera do Hinomaru Podcast. Eu sou Plínio Lima, comentarista da Rádio Mirai e torcedor apaixonado da seleção japonesa desde 2011. Comecei acompanhando pela seleção feminina. Depois de meses muito tristes para os nossos amigos japoneses, um grupo de guerreiras comandado por Norio Sasaki veio à Alemanha. Mostrou muita raça, se tornou a grande sensação do torneio e no final copou aquele mundial com estilo, diante da imponente seleção dos Estados Unidos. De lá começou o meu relacionamento com a JFA, através do qual eu conheci pessoas fantásticas, como o Thiago Cruz, o Bom Tempo, o Elias Fallers e muitos outros amigos que fazem parte desse grande universo do futebol japonês, que é o Hinomaru Podcast. Parabéns para vocês e que esses sejam os 10 primeiros anos de uma história de muitas emoções com o nosso amado futebol japonês. Tamo junto! Salve, galera do Hinomaru, aqui é o Tadashi, passando para registrar os meus parabéns pelos 10 anos de podcast. Eu conheci o Hinomaru morando no Brasil e em tempos onde era difícil assistir melhores momentos dos jogos. Imagina assistir uma partida ao vivo pela internet ou televisão, ou mesmo ter informações sobre o futebol japonês, enfim. Nesse período o Hinomaru me ajudou a manter um laço com a J-League. Hoje em dia, com um pouquinho mais de facilidade, também vivenciando o futebol japonês, eu gosto de ouvir o Hinomaru a caminho dos jogos para ir me aclimatando desde cedo. Obrigado pela dedicação, eu espero que continuem se divertindo com o futebol do Japão e também gravando podcast. Vida longa, grande abraço. É isso, Elias. Será que falamos tudo? Eu vou falar pra você, Elias. Eu reouvi esses áudios na edição e é difícil, hein? A galera maravilhosa em todos os depoimentos. A gente agradece muito, né? Muito, Coração, muito né? mesmo, de coração mesmo. Fico até sem palavras. Eu acho que a única palavra que eu consigo repetir é simplesmente
gratidão mesmo, assim, do fundo do coração, por cada depoimento, por cada mensagem legal que a gente recebe, por cada podcast feito, pelas mensagens da galera do Instagram, no Facebook, no YouTube, nos stories, coisas que a gente recebe no particular, todos os e-mails que a gente recebeu lá nas antigas do Renomaru, né, quando a galera participava por e-mail, era um negócio assim maravilhoso. A gente esperava que talvez nunca teria e-mail recebendo, e a gente chegou a ter podcasts antigos com 2, 3 e-mails sendo lidos, e a galera sempre muito solista com o Renomaru, sempre abraçando o nosso projeto, e a gente fica muito grato por merecer esse tempo de vocês que estão agora, né, ouvindo, né, a gente falar sobre aquilo que a gente gosta e, né, obviamente, o que vocês gostam também, e a gente fechar esse ciclo muito legal, né, de 2 caras que começaram a ter uma ideia maluca de vamos fazer um podcast sobre futebol japonês. Eu já escrevia no Facebook, na minha página, Antigo Futebol Japão. O Elias tinha lá seus projetos, seus blogs e seus projetos, né? Rádio e Japan Soccer. O Elias teve um monte de projeto, muito mais do que eu. E eu comecei a ligar a página da seleção japonesa, né, para fãs de futebol japonês, da seleção inclusive. E aí depois tudo mudou, a página mudou de nome com o passar do tempo, e a gente foi aí sendo agregado, conhecendo pessoas maravilhosas, os jogadores, né, Elias, que a gente teve a oportunidade maravilhosa de conversar, né, também passou treinador também aqui do Renomaru, então assim... Graças ao Renomaru, eu tive a honra, né, ter até registro em foto de conhecer o senhor Kozo Tashima, né, cara? Verdade. Bom, que momento, hein? Que momento. Um dos momentos mais épicos da minha vida, da vida do senhor Bom Tempo, que estava comigo na coletiva. Não, assim, a gente teve momentos importantíssimos de poder falar sobre o futebol japonês, ouvir. Muita gente, né, hoje se interessa ainda mais por futebol japonês por causa do Renomaru, então a gente tem sim uma responsabilidade, né, na hora de trazer as informações para cá, para poder falar com vocês de uma maneira clara, de uma maneira espontânea, né, algo que seja para melhorar o seu dia, né. Eu tenho amigos que já me falaram que escuta de manhã um podcast para trabalhar, voltando do trabalho, tem escuta de noite, né, tem ouvintes que já falaram com a gente que escuta no carro, indo para jogo, sabe, a gente tem inúmeros depoimentos, assim, de uma galera que acompanha a gente pelos áudios, né? Todas as formas, todas as formas possíveis, e isso é maravilhoso, galera. Então, para todos vocês que acreditam no Renomaru, para todos vocês que estão com a gente desde o começo, a gente nem gostaria de citar nomes, né? Porque a gente tem até medo, né? De esquecer algum nome, mas a gente tem que agradecer o Glauber Tanaka, que está com a gente desde o começo. É o cara responsável por toda a arte visual do Renomaru em todas as plataformas. O cara está desde o começo. O Thiago Bom Tempo, que está com a gente também aí há mais de 9 anos para pensar. Então, um cara que sempre esteve com a gente, mesmo indiretamente, depois diretamente trabalhando pro programa. A gente torrou a vida do coitado, né? Que ele não queria fazer de jeito nenhum, tinha vergonha. Vergonha o quê, rapaz? Vai lá e fala. E hoje tá aí fazendo Reels, tá? Hoje tá aí fazendo gameplay. Pô, isso é legal demais. Descongelamos Thiago Bom Tempo. Né? Descongelamos. Ó, e agora, assim, o homem virou uma matraca, hein? Cuidado que agora logo o Thiago Bom Tempo tá até com um programa próprio aí, porque o homem tá demais, tá falando muito bem, então... maravilhoso, Thiago Bom Tempo maravilhoso. E também outras pessoas que passaram pelo Renomaru, né, e trabalham, né, indiretamente com a gente, com a galera da Rádio Mirai, Bruno Mioto, que já participou inúmeras vezes aqui com a gente, é um amigo nosso que a gente tem no coração para sempre, a galera que participou de todos os encontros, né, a gente não encontra mais a galera por questão de falta de tempo, né, mas, pô, toda a galera que participa com a gente ali dos encontros, né, Gustavo Queiroz, né, um amigo nosso, já participou com a gente, inclusive aqui de alguns Renomarus também, né, Lucas Prado, sabe, uma galera enorme, Daniel, assim, tem muitos nomes, gente boa demais, assim, Nicolas, a galera nova que a gente conheceu nos últimos anos, né, recentemente com o Renomaru, e todo mundo que nos dá as oportunidades, né, de poder falar um pouquinho mais, de ouvir o que a gente tem a dizer, assim, é só gratidão a cada um dos ouvintes, desde aquele que não participa de vergonha, aquele cara mais recluso, até aquela galera que manda inúmeras mensagens nos inbox do Instagram perguntando um monte de coisa pra gente. A gente adora e fica muito grato por cada um de vocês, por cada mensagem, por cada minuto gasto com o Renomaru. A gente fica eternamente grato. Até o nosso professor aloprado Renan Teixeira, né, que tá sempre presente, apesar das peripécias aí.
Exato, o maior torcedor do Marinos que a gente conhece. Maior marinheiro da história, né? Esse guerreirão mesmo. Esse é o verdadeiro Mr. Marinos, né? Que Matsuda, que Kimura, que, né? Exatamente, e toda a galera, até que tá no Japão, né, que escuta a gente fez muitas amizades durante todo esse tempo, né, a gente tem que citar aqui o Tadashi, que tava aqui nos áudios, né, que nos deu presentes maravilhosos, né, que deu um gás incrível com a gente, né, a gente ter recebido um carinho de um fã, assim, que a gente nem sabia que existia, putz, assim, se a gente fosse falar, a gente teria que falar de todos, assim, sabe, mas algumas coisas marcaram demais, assim, tudo aquilo que a gente vem feito nessa empreitada, assim, é um negócio maravilhoso demais, e eu acho que até, né, hoje o nosso encerramento, né, Elias, nem é com a nossa voz, a gente deixou 2 áudios especialíssimos pro final, e obviamente que a gente tem que agradecer muito a mãe, né, do Elias, que sempre deu muita força no projeto indiretamente, é uma pessoa muito responsável pela gente nunca desistir disso aqui também, né? Então é uma força incentivadora extra que a gente tem dentro do nosso podcast, e fica também aí meu agradecimento pessoal. O Elias nem necessário falar, né? A mestra é sensacional, então são apenas alguns exemplos, porque se a gente fosse citar realmente todos, a gente teria aqui pelo menos mais 3 horas de programa, porque cada um de vocês que dão um incentivo pra gente continuar é o que faz o Hinomaru cada vez ficar mais forte, a gente ter essa gana de melhorar cada vez mais e um dia a gente ser o principal expoente de futebol japonês, quem sabe até da América Latina. A gente realmente tem sonhos muito altos que eu tenho certeza absoluta que a gente vai alcançar com a ajuda, com a paciência e com, claro, né, com a participação de todos vocês que estão com a gente há tanto tempo, e a gente agradece demais. E aí, Tiagão, muito obrigado. Até enquanto você foi falando, assim, veio um filminho na minha cabeça, né? Como a gente valoriza a galera. A gente fez festinha quando conseguimos nossos primeiros 10 inscritos, primeiros 50, 100, 200, 1000 e por aí vai, né? Então, todos vocês, galera, são importantes, moram no nosso coração. E aquela velha história, né, Tiagão? Se não fosse por vocês, a gente não ia estar nem aqui, né? Vocês que são o combustível, vocês que são o coração do Hinomaru, né? Porque a gente faz isso para vocês. Então, fica aí nosso agradecimento de coração mesmo. A gente ama todos vocês, um por um. Sintam-se com um beijo no coração, tá, galerinha? Então, muito obrigado novamente por esses 10 anos. Nosso carinho aí por vocês realmente é infinito. E que venham mais 10, 20, 50 anos no Hinomaru. Quero estar com 90 anos de idade para 100 anos de idade e estar do lado do Tiagão fazendo o Hinomaru, Tiagão. Tiagão, um agradecimento especial para você também que abraçou esse projeto 10 anos atrás. Fizemos essa loucuragem acontecer e estamos aí, né? Então até um programa meio inspirado no mundo de Wayne lá do Quanto Mais Idiota Melhor, né? Então... aquela velha história, né? Eu e você, Tiagão, quanto mais idiota, melhor mesmo, né? Obrigadão, cara. Meu amor pra você é eterno, cara. É nóis, tamo junto. Até depois do fim, galera. Até semana que vem. Oi, pessoal, tudo bom? Então, vim falar do Hinomaru, pra mim, é como se estivesse falando do meu filho, porque é uma coisa que ele ama muito. E foi um sonho que ele e o Thiago tiveram de ter o programinha deles, e eles não hesitaram, mesmo que começou pequenininho, bem pequenininho, tadinhos, e eles não esmoreceram por causa disso, porque eles perseveraram e fizeram o programinha deles muito gostoso, muito bom de acompanhar, e é uma coisa que eles fazem com muito amor, e isso que dá o diferencial do programa, porque é feito com prazer, com amor, eles têm prazer no que eles fazem. E perseveraram tanto tempo. E agora os resultados, os frutos do trabalho deles estão vindo, e de uma maneira muito legal. Então eu estou muito feliz e muito contente, e quero parabenizar o Hinomaru por todos esses anos que eles fizeram, que eu acompanhei desde o início e sempre dei uma força para os meninos, porque eu gosto do programa também.
E eu até não sou muito chegada em futebol. Eu tenho meus times e tal, mas não sou muito chegada em futebol. Mas eles me fizeram acompanhar o futebol japonês e me interessar e despertaram o meu gosto por isso. Então, parabéns para vocês, meninos. Que Deus abençoe vocês sempre, sempre, sempre. E que vocês cresçam cada vez mais. Um beijo de mãe para todo mundo. No coração de todo mundo. E muito obrigado a vocês, seguidores que acompanham o programa. Muito obrigado pela audiência de vocês e pelo engajamento, que isso é muito importante para eles, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Konnichiwa, 10 anos. Nossa, sério que já foi 10 anos? Eu já conhecia o Elias, o Thiagão, desde antes disso. O Elias, desde a época de Orkut. Engraçado que eu achava o Elias meio metido e um dia ele veio para São Paulo, ainda deu um bolo na gente. Mas depois que eu conheci melhor o Elias, eu vi que ele é tipo um Nakazawa, um gigante bondoso. O Thiagão eu conheci um pouco depois. Acho que encontrei pessoalmente ele a primeira vez naquele dia do treino da seleção japonesa lá em Sorocaba, quando viralizou aquele vídeo do Thiagão chorando depois que ganhou autógrafo do Okazaki. Acho que foi isso, nem lembro se foi isso mesmo. Enfim, eu fazia umas participações muito esporádicas no Hinomaru, até porque eu não tinha confiança nenhuma para falar no microfone, fazer vídeo, áudio, nunca foi meu forte, mas graças ao Hinomaru aprendi bastante, evoluí como profissional também. É incrível a gente parar para pensar em como que era 10 anos atrás, principalmente o mundo do futebol japonês, né? Como muita coisa mudou nesse tempo. A gente tá vendo a história sendo feita e que venha muitos anos mais, muita história pra gente contar. Um abraço principalmente para todos os ouvintes do Hinomaru. A gente ainda tá aqui até hoje por causa de vocês. É muito bom ver tanta gente começando a se interessar pelo futebol japonês, ver o preconceito que tinha antes diminuindo cada vez mais. Pra gente isso é uma recompensa muito grande. Enfim, muito obrigado a todos. Continuem com a gente. Até mais e sayonara!